Olá, seja muito bem-vindo a Durane Pereira. Eu sou o Antônio Kulaif e hoje eu vou falar um pouco sobre hedge, sobre como proteger uma carteira de ações, uma carteira que se comporta a favor do índice de uma possível queda dos índices ou correções. A maioria dos economistas estão falando sobre correções no índice americano, no S&P 500 e no Dow Jones, e eu vou mostrar duas maneiras especificamente. A primeira é com compra de puts do índice, né, compra de opções do tipo put, e a segunda é fazendo uma venda direta no índice S&P 500 para proteger a carteira. Eu vou falar um pouco da diferença das duas operações. Mas antes eu quero mostrar um pouco o gráfico do S&P 500. Eu vou colocar aqui no gráfico diário para evidenciar o que tem acontecido essa semana. Então, esses dois dias aqui representam hoje, né, dia 7, e ontem, dia 6, e os dois dias anteriores, que mostram que a semana está com uma volatilidade altíssima. Então, o índice não vinha se comportando de maneira estável, com altas constantes, né, e novas máximas todo dia. Em 2, 3 dias, o índice chegou a devolver o que ele havia subido em 3 meses, né? Então, agora o cenário mudou. Nós temos uma alta volatilidade nos mercados. E por incrível que pareça, essa queda aqui não é uma queda grande para o índice. Quando os analistas falam em correção ou saturação, as correções vêm acompanhadas desses outros dois movimentos que ocorreram no passado. E um deles foi em 2008, né, de um mercado saturado. Eu acredito que 2008 seria o pior cenário. Uma retração nesse nível aqui seria o pior cenário, que é um cenário de crash. Ainda não existe nada que diga que o cenário é de crash. Mas imaginemos que essa correção faria o índice voltar para casa dos 1.500. Mas podemos supor simplesmente que ele vai fazer uma correção natural de um movimento de alta. Então, o índice pede um movimento de baixa, não sei se por uma crise ou simplesmente por uma correção natural. E é disso que nós temos que proteger. Eu fiz essa escala no mensal porque fica mais fácil de ver que essa queda que houve nesses últimos dias não é uma queda tão representativa. Então o índice pode vir mais naturalmente, simplesmente por correção. Colocando um Fibonacci aqui só para ter uma noção do quanto ele pode retrair, aqui, ó, a retração de Fibonacci. Então vejam, uma retração natural seria aqui nessa região, tá vendo? Então, nós temos previsão, nós temos naturalmente um viés baixista para o índice americano, nem que seja uma correção. E geralmente as carteiras acabam, se evoluem de acordo com o ciclo do índice, porque as carteiras são cíclicas na maioria das vezes, ou a grande maioria das ações são cíclicas, ou seja, elas acompanham o ciclo produtivo do índice. Então, se o índice está subindo, as empresas estão indo bem, elas acabam subindo. Por isso que nós, se o índice cai, nós temos que proteger as carteiras. E como fazemos isso? Eu vou mostrar a primeira opção que é através do índice SPY, do ETF SPY. Então vejam, eu vou colocar o SPY antes aqui no gráfico para que vocês vejam o comportamento. Ele é exatamente o índice S&P 500. Tá vendo? Então o SPY replica o índice. Eu posso comprar uma put do índice e eu posso também comprar uma put do SPY, que é muito mais barato e é muito mais simples. Então como é que eu faço isso? Eu digito SPY aqui no buscador em cima e seleciono pela opção que tem um ozinho, tá vendo? De Options Price Reporting Authority. Ela é negociada na Bolsa de Chicago, por isso que aqui embaixo está escrito XCBF.
Clicando aqui, ele me abre uma boleta especial de opções, e aí eu vou escolher o prazo. E lembrando o seguinte, quando você opera a opção, um dos fatores que afeta o preço da opção é a volatilidade, e ele afeta de forma direta, ou seja, se a volatilidade sobe, o preço da opção se valoriza mais ainda. Porém, o tempo também afeta no preço da opção. Então, se você, hã, por exemplo, quer fazer uma operação até 2019, ou você acha que algum evento vai ocorrer até 2019, eu compraria uma opção com mais 6 meses, né, vamos supor que a data do evento vai ocorrer até janeiro de 2019. Eu compraria 6 meses mais à frente, porque dessa maneira você não vai ter um impacto tão forte do tempo, né. Então eu compraria de junho de 2019, mas aqui você vai escolher a data, né, que mais lhe agrada, e depois comprar uma put. É claro, porque eu preciso ganhar com a queda, eu vou ter que comprar uma put. E eu vou escolher um strike, que é o strike do índice, aqui no caso do ETF. Então vejamos, eu com aquela retração que eu havia feito, eu acredito que um strike até 200, que essa correção pode voltar até a casa dos 200. Então eu poderia escolher o strike 200 ou 250, ou um strike mais próximo. Aqui com o strike, quanto mais próximo do strike, mais barato fica perdão, mais caro fica a put. Quanto mais longe do strike, mais barato é. Então, por exemplo, se eu comprar uma put no strike 180, ela é mais barata do que a que está em 200. Por quê? Porque o 180 está mais longe do preço do que o 200. Então, a probabilidade do preço chegar até o 180, ela é menor do que a probabilidade do preço chegar a 200. Então, por isso que a de 200 é mais cara, porque você tem mais chances de ganhar. Então, quer ver um exemplo? Ó, a de 200 custa 5,50. A de 180, ela é mais barata, ela custa 3,19. Só que a probabilidade de lucro é maior na de 200. Perfeito. Comprando, lembrando que a quantidade aqui, a cada uma unidade, você está negociando 100 opções. E aí, comprando esse ativo, eu já tenho uma proteção para minha carteira, caso o índice caia, entendeu? E geralmente, por exemplo, nessa put aqui, eu estou protegendo em torno de 3, 5 mil dólares da minha carteira. Então, por exemplo, para uma carteira que eu tenho 10, 15 mil dólares, eu compraria 2 lotes desse aqui, certo? Essa é a primeira maneira de você fazer um hedge da carteira. Então, compra de puts do ETF SPY, que replica o índice, né? Então, a segunda maneira é fazer o seguinte: nós temos aqui o próprio índice, tá vendo? O CFD do índice, S&P 500. Qual que é a diferença? Bom, primeiro que o CFD do índice, você não tem um ganho com a volatilidade. Isso tem o benefício de, caso a volatilidade não aumentar, você não perder dinheiro, como acontece com a opção, mas tem o malefício de você não ganhar caso essa volatilidade aumente. Agora, o hedge, a proteção feita com índice, ela é mais linear. E como é que funciona? No caso da put, nós estávamos falando em comprar a put. Agora, no caso do S&P 500, do índice, nós teríamos que vendê-lo. Então, eu teria que vir aqui, por exemplo, negociar o índice e, ao invés de comprar, né, eu vou colocar uma ordem limite aqui, ao invés de comprar, colocar uma quantidade aqui, 4 contratos, por exemplo, e vender. Então, no caso do índice, funcionaria assim. Eu tenho uma carteira, por exemplo, de 10 mil dólares e ela é cíclica, ou seja, ela acompanha o mercado. Quando o S&P sobe, minha carteira sobe. Você pode proteger 100% dessa carteira. E aqui no caso eu teria que vender 4 contratos. Por quê? Porque a cada contrato de S&P, de índice, eu estou protegendo 2.700. Ou seja, 10 e 10,
com 4 contratos, você teria 10.000 em volume financeiro de índice vendido e 10.000 na minha carteira comprada. Agora, os hedges geralmente não precisam ser feitos em 100%. Se você hedgear 80% da carteira, se você hedgear 70% da carteira, já é um número muito importante. E sempre que você tiver um movimento de baixa da carteira, você fizer esse movimento de proteção e ganhar e acertar esse movimento de baixa do índice, isso já vai dar uma diferença muito grande no seu rendimento lá no futuro. E por que que é bom fazer o hedge? Porque você já tem o dado de que a bolsa subiu, então a sua carteira já tem lucro. Você já sabe que sua carteira está dando lucro, porque o índice subiu, e agora vai fazer um hedge para se proteger de uma correção. Então, nesse caso, seria feito o hedge com 80% do volume da carteira. Se eu tenho 10.000, aqui eu iria hedgear vendendo o índice, né? Então, na put eu compro, no índice eu vendo. Agora, vamos falar mais um pouco no gráfico. No caso de eu fazer um hedge com o índice, eu preciso operar o índice, certo? Se o índice começa a subir e vem fazer novas máximas, eu tenho que fazer um stop no meu hedge, eu tenho que sair da minha posição de put e sair da minha posição de S&P 500, por quê? Porque a minha carteira vai continuar subindo e vai continuar se valorizando, né? Então, se eu faço isso, ó, se o movimento do índice faz isso, quer dizer que ele vai subir mais um pouco, entendeu? Então, nós nos protegemos aqui até o índice mostrar o que ele vai fazer. Se ele começar a subir, se ele começar a fazer novas máximas, é o momento de sair do hedge. Agora, então por isso que você precisa também ter um stop no hedge. Você não pode deixar o hedge totalmente aberto. Agora, se o índice começa a cair, você vai ficar muito mais confortável. Você pode até ter um prejuízo, porque nós não vamos hedgear 100% da carteira, mas com certeza o seu prejuízo vai ser muito menor do que se você não tivesse o hedge, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, nos encaminhem um e-mail, será um prazer responder. Um forte abraço e até logo.